sobre a vida dele, para que ele possa derramar sobre nós. Usa o teu filho, Senhor Deus, como flecha. Que as palavras de Deus Todo-Poderoso entrem nos nossos corações e possam achar morada e possamos entender a tua vontade sobre nós. Obrigado pela sua presença em nosso meio, Jesus. Sem o Senhor, nada disso seria possível. Mas te pedimos, ó Pai, através do teu filho, derrama mais a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ele. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém, gente? A paz do Senhor. Quem está feliz de estar aqui? Amém? Bom demais estarmos aqui. Povo querido esse aqui, viu, irmãos? Gostei de vocês. Olha, a gente, né, como eu falei, cada fim de semana a gente está em algum lugar, conhecendo pessoas diferentes, mas eu louvo a Deus pelo coração dessa igreja, amém? Uma igreja amorosa, receptiva, e eu quero louvar a Deus por essa casa de paternidade, amém, gente? Louvado seja o Senhor. Como falei, sou Rodrigo da Soraya, somos casados há 20 anos, fazemos 20 anos agora, né? Dia 26 de março, e pai do Isaac e da Júlia, está aqui nossa equipe, vamos dizer assim, a nossa família é uma equipe ministerial. Como o pastor falou, pela graça de Deus nós coordenamos o ministério, a missão Mevan Reino Unido, e temos feito mesas com cafés com pastores, aqui no Reino Unido também, em alguns países da Europa, né? Não só aqui em UK. Amém, gente? Eu queria continuar, tivemos uma tarde abençoada aqui com os casais, e tenho certeza que o Senhor tem algo para nós hoje, amém? Então que você possa abrir o teu coração, amém? E que inimigo nenhum, nada venha roubar aquilo que o Senhor está plantando no teu coração, amém? Aquilo que o Senhor está trazendo no teu coração para esses dias vai frutificar, amém, irmãos? Então simplesmente abra teu coração para Ele. Quando eu entro em qualquer lugar para adorar a Deus, irmãos, eu já entro derrotado, porque eu não quero, quando eu entro, eu já entro rendido. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu disse: Senhor, o Senhor já ganhou, eu me rendo ao Senhor. Eu não quero ficar batendo de frente contigo, eu me rendo a Ti. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Então, às vezes a gente vem cheio de planos, cheio de projetos, e muitas vezes, sabe, irmãos, o que é necessário, sabe, irmãos, é nos render, amém, de todo o nosso coração, dizer: Senhor, faz aquilo que eu não consigo fazer, amém, vai à frente, vai preparando os corações. Durante essa semana eu estava orando, dizendo: Deus, eu quero ir totalmente rendido, conduza-nos, sabe, que não seja só um encontro social, mas que de fato seja um encontro com a Tua presença, amém, gente? E todo encontro com Deus a gente acaba perdendo, amém? Então eu já entrei aqui dizendo: Deus, eu me rendo a Ti, amém? Fala para o seu irmão assim, ó, desarma, irmão, fala para ele: desarma, amém? Às vezes a gente entra, né, às vezes a nossa alma vem agitada, eu não sei como foi a sua semana, né, e muitas vezes a nossa agitação da nossa alma impede com que a gente consiga ouvir a voz de Deus, porque Deus não fala na alma, Deus não fala nas emoções, Deus fala no Espírito. Então é necessário que a nossa alma se aquiete, para que a gente possa discernir a voz do Senhor, amém, gente? Glória a Deus. Então que o Senhor renove teu físico, que o Senhor acalme a nossa alma, e que o Senhor ative o nosso espírito para poder ouvir o que Ele está querendo falar com a sua igreja, amém, gente? Glória a Deus. Rapidamente, para quem ainda não viu, nós temos aqui alguns materiais, alguns livros que vão abençoar a tua vida. Eu queria falar um pouquinho sobre esse aqui, Construindo Pontes Geracionais, um livro que vai tratar os relacionamentos pais e filhos, né? Nós sabemos dos desafios dos dias atuais, criar filho nos dias atuais, né? E entender que Deus, quando vê a gente, não vê a gente individual, vê a gente como o elo de uma linhagem, porque antes de você tem os seus pais, e depois de você tem os seus filhos. Então, quando Deus toca em alguém, né, quando Deus toca nas nossas vidas, automaticamente os nossos pais e os nossos filhos vão ser afetados, porque o nosso Deus é um Deus geracional, amém, irmãos? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, um Deus de continuidade. E esse livro, Pontes Geracionais, Construindo Pontes Geracionais, vai te ajudar a ter um entendimento
amém? Sobre o relacionamento, a importância do relacionamento pais e filhos nos dias atuais. Eu tenho também um livro do pastor Juscelio chamado Família, Sua Origem e Seu Destino. Irmãos, um manual aqui de Deus para te ajudar, né, a aprimorar os relacionamentos, seja ele conjugal, seja ele com os filhos, né, um manual, amém, irmãos? Eu falo que esses livros fazem parte, né, quase todos os livros que estão ali fazem parte vamos dizer assim, da minha formação, né? E a gente há anos vem estudando, às vezes eu leio, releio, porque são muitas preciosidades, e cada vez que a gente lê, a palavra de Deus é muito rica, ela, sabe, coisas novas saltam no nosso espírito. Então, quero desafiar você, se você quiser comprar ou presentear alguém, tem bastante livros ali. E nós também temos algumas camisetas, alguns moletons, com dizeres bíblicos. Essa aqui é a nossa casa que faz, irmãos. Eu, meus filhos, a minha esposa, né, o Isaac e a Juju. Durante a semana, enquanto a gente não está viajando, a gente está ali produzindo, né, essas camisetas. E toda a renda, né, a gente não é vendedor de livro nem de camiseta, mas toda a renda desses materiais, irmãos, eles ajudam diretamente a nossa movimentação aqui no Reino Unido, amém? Então, se você quiser ali atrás, você pode adquirir ou abençoar alguém, presentear alguém, amém? E você estará abençoando e investindo nesse projeto aqui no Reino Unido, amém, gente? Glória a Deus. Já tem vários irmãos com os moletons aí, né? Olha ali, ó, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Irmãos, quando a gente está ali fazendo, a minha oração é dizer: Deus, não se trata de dinheiro, mas, Senhor, quando alguém comprar esse moletom, Senhor, que eles sejam abençoados. Sabe, que não é pelo dinheiro que entra para a missão, mas que de alguma forma eu possa também te abençoar. Amém, gente? Então, esse é o nosso coração. Amém? Falamos hoje sobre muitos casais, né? Tem solteiro aqui também ou não? Deixa eu ver. Não tem vergonha não, irmãos. Não tem problema de ser solteiro não, amém? Tem solteiro aqui ou não? Aí, ó. São solteiros felizes ou não? Sabia que solteiro significa sou inteiro, né? Solteiro vem de sou inteiro. Então, só um inteiro, quando encontra outro inteiro, consegue então formar assim um casamento. Amém, irmãos? Nenhuma metade encontra outra metade. Na matemática de Deus, meio com meio dá meio. Mas só um inteiro, sabe, uma pessoa curada, bem resolvida, encontra outra pessoa curada, bem resolvida. Então, dois inteiros, dois solteiros, quando se encontram, quando casam, então formam uma só carne. Amém? Então, não tem nada de errado em ser solteiro. Os casais que tiveram aqui hoje, foi bom ou não foi, irmãos? Ser casado, irmão, ser casado é bom ou não é? Irmão, você acha que com essa animação os solteiros vão querer casar? Quem é casado, irmão? Eu sou 20 anos casado. Tem uns irmãos aí de 30 anos, né? 30 anos de casamento. Tem mais alguém aí ou não? 30 é mais? É o maior? É o maior? Irmão, os casados aí, casar é bom ou não é? Agora. Agora deu uma animada aí, né? Nos solteiros, né? Irmão, mas assim, é melhor casar certo do que casar mal. Então, né, não tenha pressa de casar. Amém, gente? Não tenha pressa de casar. Casamento é uma coisa séria. Amém. Não case pela beleza. A beleza vai embora, irmão. Os cabelos vão embora. Aleluia. O tanquinho vira um tancão, não é? Então não case só pela beleza. Uma vez, irmãos, eu pastorei por 10 anos, né, lá em Ribeirão Preto. E a igreja continua lá, né? Hoje está melhor do que antes, graças a Deus. Os nossos discípulos estão lá. E eu atendia muitos casais, muitos jovens, e um dia um jovem chegou para mim e falou: pastor, eu conheci o príncipe encantado. Eu disse: é mesmo? Pastor, ele é lindo, é não sei o quê. Eu falei: e como que ele trata a mãe dele? Pastor, ele é um pouco grosso com a mãe dele, às vezes ele não honra muito ela. Eu falo: então, irmã, deixa eu te falar uma coisa, esse teu príncipe encantado aí, se ele não honra nem a mãe dele, ele jamais vai te respeitar e te honrar. Pastor, está amarrado. Irmão, homem que não honra nem os seus pais, não serve para você, irmã. As irmãs podiam dar um glória a Deus aí, né? A cara da decepção de alguns, né? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, casamento não faz milagre, amém?
Casamento não muda o caráter de ninguém. Tem gente que acha que vai casar com a pessoa e que depois do casamento, aquele homem que era... não, olha, ele é grosso, ele é meio estúpido, mas depois que casar, ele vai se transformar num príncipe encantado, irmã. Vai piorar. O que está ruim no namoro vai piorar no casamento. Então, eu não estou animando muito vocês, né? Por isso, irmãos, que é importante a gente investir no tempo do namoro, do conhecimento, sabe, buscar Deus. Por isso que a gente precisa ser inteiro, bem resolvido no Senhor, para que um carente não case com outro carente, senão vai formar dois carentes. Amém, gente? Vocês estão comigo ou não? Então, assim, não precisa ser muito bonito, mas não tem que ser um homem de Deus. Amém, irmãs? Se você falar, olha, eu... Se um homem, irmãos, é fiel a Deus, ele vai ser fiel a você, irmãs. Se um homem é temente a Deus, ele vai te respeitar. Amém ou não, gente? Glória a Deus. Então vamos ajudar os nossos filhos, amém? A não ficar encantadinho com qualquer Dom Juan que apareça aí. Precisa ser crente, precisa ser um homem de Deus, precisa ter uma vida com Deus, porque é isso que vai sustentar, amém, irmãos? Ah, mas pastor, ele é lindo, ele só falta se converter, irmã. Falta tudo. Não, pastor, ele é tão bom, que só falta Jesus na vida dele. Irmã, vigia, amém? Eu não sei para que eu estou falando, mas vigia, irmã. Amém, gente? Glória a Deus. Eita, Deus é bom. Se ele for crente, irmão, depois Deus pode até dar uma beleza para ele, mas... mas não adianta, amém? Procure um homem crente para casar, amém? Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque casamento está presente de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Falávamos aqui que, assim como o marido está com a esposa, assim está Cristo com esta igreja. Nós somos a igreja, na mesma medida. E lá no Éden, Adão olhava para a vaquinha, para o boi, olhava para o galo, para a galinha. Ele olhava para ele e falava, Senhor, e eu? E eu, Senhor? Então, o que Deus fez? Deus, primeiramente, antes de dar uma mulher para Adão, o que Deus fez, irmão? Deus deu um trabalho. O conselho que eu dei para o meu filho, assim, filho, se você quer arrumar uma mulher para casar agora, primeiramente arrume um trabalho. Pai, por quê? Porque é bíblico. Porque antes de Deus dar uma mulher para Adão, Deus deu um trabalho. Irmãos, eu acho que Deus já sabia que ter uma esposa ia custar caro. Então ele deu lá um lugar para Adão trabalhar. Então tem muita gente que está procurando namorar para casar sem ter um trabalho, e isso é antibíblico. Porque está dizendo, olha, primeiro vai trabalhar. Amém, homens? Cadê os homens aí? Vamos trabalhar, amém ou não? Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Amém? E depois que ele tinha um trabalho, Deus então deu uma mulher para ele. Irmãos, entenda, no Éden, então agora Deus faz Adão entrar num profundo sono. Entenda, Adão não podia morrer, porque Adão não tinha pecado. Entenda, mas esse sono, o profundo sono aqui, a verdade é que Deus matou Adão. E Deus, ele mata Adão. E quando Deus mata Adão, porque ele não podia morrer, quantos entendem o que eu estou falando aqui? Esse profundo sono que a Bíblia fala, Deus coloca a mão dentro de Adão, e de dentro de Adão tirou algo, e desse algo que ele tirou, irmãos, houve sangue. Entenda uma coisa comigo, precisava ter sangue, porque com essa matéria-prima que ele tirou de Adão, ele fez a sua esposa. Entenda que o casamento, ele é de uma aliança de sangue. Entenda que a mulher, ela foi tirada do homem. Aleluia, entenda, isso é maravilhoso. Porque Adão, ele morre por uma vida de solteiro, e ele renasce por uma vida de casado. Aleluia. Então nós vamos ter que morrer um dia por uma vida de solteiro. Acabou o meu, é meu, é meu, é meu, agora é nosso. É nossa alegria, é nosso dinheiro, são os nossos problemas, são os nossos filhos. Amém, gente? Então o casamento é uma morte para a vida de solteiro. Então ele morre solteiro, e quando ele abre os olhos novamente, agora ele tem uma esposa. Quantos estão pegando no seu espírito aí? Então entenda uma coisa,
Da mesma forma que Cristo agora, então o primeiro Adão, ele veio e ele junto com a sua esposa, eles desobedecem, eles perdem um lugar, eles quebram a aliança com Deus. Então agora vem o último Adão, Jesus Cristo. Então agora na cruz, irmãos, está Jesus Cristo na cruz, e quando ele morre, ele não podia morrer porque não tinha pecado, Deus matou ele com o nosso pecado. E quando ele mata Jesus na cruz, por causa minha e por causa tua, vem um soldado e ele fura igualzinho Adão foi furado. E quando fura o lado de Jesus, ali saiu sangue e água, palavra e redenção. Ali de Jesus, tirando de dentro dele, nascia a sua igreja. Aleluia. Eu e você, a igreja de Jesus foi tirada do Senhor. Quantos entendem o que eu estou falando? Uma igreja redimida, alimentada pela palavra. Entenda, da mesma forma que Deus forma uma mulher daquilo que, por isso que fácil é ter uma mulher. Agora, uma esposa vai sendo formada com tudo aquilo que Deus vai retirando do homem. Mulher, todas as mulheres são, mas uma esposa, ela vai sendo formada com tudo aquilo que é retirado do marido, do homem. Amém, gente? Você está comigo ou não? Por isso que nós estamos falando que casamento, ele nasceu para revelar Cristo e a igreja. Então o único casamento que teve foi Cristo e a igreja. E a partir do casamento de Cristo e a igreja, nós podemos então, nós casamos. Então, ou seja, o casamento não foi criado pela terra, o casamento foi criado pelo céu. A terra pode ensinar aquilo que ela cria, mas não foi a terra que criou o casamento, foi o céu. Então somente quem pode ensinar sobre casamento é o céu. Amém, gente? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria falar de uma história de amor hoje. Uma história de amor. Você está com a Bíblia aí? Vamos ler a Bíblia hoje? Vamos? Ruth, capítulo 1. Eu queria continuar contando sobre essa história de amor. Ruth, capítulo 1. Diz assim: eu vou esperar você, deixa aberto aí, porque a gente vai ler alguns versículos de Ruth, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma de Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disseram-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido?
Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morremos, morrerei, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Até aqui. Senhor, obrigado por esta palavra. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós te precisamos. Vem sobre nós. Senhor, nós queremos entregar este culto a Ti. Este culto é para Ti, e Tu és aqui a pessoa mais importante desta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, mantém, por favor, os céus rasgados neste lugar, para que possamos Te ouvir. Deus, nós Te amamos e nós nos rendemos à Tua presença. Seja feita a Tua vontade, venha o Teu reino sobre nós. O reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que essa história fala? Uma história de amor. Mas pastor, como assim? Irmãos, eu queria que você entendesse que nós estamos falando de Cristo e a sua igreja. Entenda uma coisa comigo. Nós vemos aqui a representação profética de duas igrejas. Diga comigo, duas igrejas. Duas igrejas sendo guiadas pelo Espírito. Entenda, aqui nós estamos falando de Ruth e Orfa. Duas noras que representam aqui as nossas duas naturezas. Vamos falar alma e espírito. Entenda uma coisa comigo. Ruth representa a nossa natureza em Cristo. Orfa, a nossa natureza caída em Adão. Agora Noemi, irmãos, a sogra, é uma representação profética do Espírito Santo. Irmãos, só Deus, né? Para fazer da sogra uma representação profética de Deus. Amém, irmãos? Quantos aqui amam a sua sogra, irmãos? Amém? Eu amo a minha sogra, irmãos. Eu amo ela. Amém? Lá no Brasil. Não, brincadeira. Mas eu sei que aqui tem homens de Deus que amam sua sogra. Amém ou não? Glória a Deus. Irmãos, Noemi aqui, tendo uma figura profética do Espírito Santo, conduzindo essas meninas. Entenda uma coisa. Noemi guiava Ruth e Orfa para que retornassem a Belém, ou seja, para que retornasse à casa do pão. Neste retorno, irmãos, entenda, ela conduzindo as suas noras, já viúvas, ela chega num ponto decisivo da vida. Eu vou te falar aqui, tem alguns momentos na nossa vida que são decisivos. Tem um momento que Noemi libera elas, fala assim: minhas filhas, vão ser felizes. Sabe, irmãos, eu não sei se você já passou por esse momento, mas é como se Deus pegasse a gente e falasse: olha, nós chegamos até aqui, agora deixa eu te falar, segue tua vida. É como se o Senhor estivesse falando para mim assim: olha, vai ser feliz, vai aproveitar a sua vida. E Noemi libera elas, e elas chorando muito, elas falaram: não, nós vamos ficar com a senhora, não, nós queremos ficar contigo. Então entenda, irmãos, no meio dos nossos ciclos com Deus, muitas vezes um cenário como esse nos aparece, é como se Deus dissesse assim: olha, não dá mais para prosseguir de qualquer jeito. Você quer mesmo me acompanhar? Você quer mesmo avançar? Você quer mesmo dar uma resposta de avanço? Você quer mesmo essa vida comigo? Sabe, é como se Deus estivesse falando assim: olha, você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida. Não dá mais para continuar de qualquer jeito. Não dá mais para continuar não acreditando, não crendo, porque o justo vive pela fé. Sabe, irmãos, é muito fácil quando a gente caminha com Deus, quando Deus está nos abençoando. Mas sabe, será que a gente caminha com Deus só porque Ele está nos abençoando? Ou a gente caminha com Deus porque a gente ama Ele e tem uma aliança com Ele? Tem um momento que o próprio Senhor, Ele faz essas, sabe, Ele coloca algumas situações para que a gente, sabe, decida, e a nossa vida ela é feita por escolhas.
Escolhas definem o nosso futuro. Amém, gente? Então, entenda, era como se Noemi estivesse falando assim, é como se Deus estivesse falando assim: olha, para caminhar comigo a partir de agora, nesse retorno, saindo lá de Moabe, de uma terra totalmente contaminada pela prostituição, olha, saindo de lá, a gente está entrando agora, tá voltando, fazendo um regresso, voltando para a casa do pão, voltando para Belém. Ou seja, vocês precisam estar comigo agora de todo o coração. Não dá mais para estar juntos só porque, sabe, o culto é legal. Não dá mais só para continuar na caminhada porque a gente é parente. Sabe, a partir de agora é necessário uma entrega maior, uma fidelidade maior. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Esses são os apertos de Deus na nossa vida. Sabe, pastor? Tem uns momentos que Deus dá mãos apertadas na nossa. Sabe, aperta a gente para ver de fato onde está o nosso coração. Aleluia. Você lembra com Naamã, um poderoso general? Deus deu uma apertada em Naamã. Ó Naamã, para você ser curado, você vai ter que procurar um profeta. Esse profeta vai te indicar um lugar para fazer. E você vai ter que obedecer todo o procedimento para ser curado. Deus podia curar Naamã num estralar de dedos, mas fez o orgulhoso ter que ir lá pedir ajuda. Foi lá na casa de Eliseu. Ô Eliseu, chegou lá, Eliseu nem foi atender. Mandou o quê? Um garoto de recados. Naamã ficou indignado. Ele todo rico, todo pomposo, todo... Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus tem uma forma certa para tratar o orgulho de cada um. Entende? Ele chegou todo orgulhoso, todo leproso, mas ele chegou todo lá, e aí ele falou: ó, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele, o quê? Aquele rio barrento? Na minha terra, Abana e Farfar tem rios muito melhores. Lá na Síria, tem rio muito melhor. Ou seja, o orgulhoso, ele quer ser curado do seu jeito. Podia ser curado assim? Podia ou não podia? Mas para tratar o orgulhoso, Deus provoca o orgulho para que o orgulho saia. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Quando Deus quer nos curar, sabe, irmãos, existem momentos decisivos na nossa vida que Deus parece que aperta a gente, sabe, para o nosso orgulho gritar. E ali ele ficou indignado, mas mesmo assim obedeceu, irmãos. E glória a Deus porque ele obedeceu. Entrou, arrancou aquela lá, ficou nu, passou uma vergonha, foi lá, mergulhou 7 vezes e ele saiu purificado dali, irmãos. E ele foi tocado por Deus, foi curado por Deus. Amém, gente? Então, são momentos decisivos que Deus parece que aperta um pouquinho mais para ver assim: você acredita ou não, você está comigo ou não está comigo? Nós temos uma aliança ou não temos? Amém, gente? E aqui, Deus está perguntando para eles, é como se Deus estivesse perguntando para nós: você está aqui por mim? Ou depende de algum fator externo para continuar essa caminhada? Se tem emprego, você vem adorar a Deus. Se está desempregado, você não adora mais a Deus. Quantas pessoas, pastor, lá atrás que oravam para Deus dar um carro, para lá ir para a igreja. Deus dá o carro, ela nunca mais aparece. Irmãos, para Deus é mais fácil arrancar o carro de você e manter você como fiel a Ele, do que muitas vezes dar um carro para você e você se perder. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E assim a gente briga com Deus: ah, Deus, o Senhor tirou meu carro. Irmão, você já percebeu que quando falta, a gente fica mais crente? Quando falta dinheiro, a gente ora mais. Quando falta dinheiro, a gente jejua mais. É ou não é? A gente busca, a gente ora. Irmãos, não tem problema nenhum em ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. Amém. A gente precisa entender que mais do que consumidor, Deus trouxe a gente aqui para ser provedor nessa terra. Provedor nessa terra. Ter para abençoar. Amém, irmão? Essa é a minha ideia, ter para abençoar. Amém. Oh, meu Deus, está sumindo a minha voz, irmãos. Ajuda aí. Levanta as mãos para cá, diz assim: ajuda o pastor, meu Deus. Ajuda, Jesus. É como se Deus estivesse falando assim: vocês querem ir embora também? Lembra quando os discípulos chegaram, quando os discípulos abandonaram Jesus, Jesus chega para os seus 12 e fala assim: vocês querem ir embora também? Aí Pedro fala: não, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Sabe, irmãos, tem alguns momentos que Deus vai apertar um pouquinho com a gente,
para ver se realmente quem é que está, se a gente vive de fato por fé, ou se a gente vive somente por emoção. Irmãos, em nome de Jesus, Deus quer um relacionamento mais profundo com a gente, Deus quer levar em níveis maiores, amém, irmão? Deus quer que a gente cresça, amadureça, sabe, porque Deus quer te confiar mais, amém, irmãos? Deus quer te confiar mais. Então, se você conseguir suportar, sabe, quando a gente é aprovado, na provação, irmãos, a gente sobe de nível, Deus te leva para um outro lugar, e Ele pode confiar mais nas tuas mãos. Então, quem é fiel no pouco, então sobre o muito vai ser colocado, amém, irmãos? Aleluia. Você acha que Jesus queria que os discípulos fossem embora? É lógico que não, irmãos. Jesus não queria que os discípulos fossem embora, mas Ele liberou eles. Ele falou: olha, se vocês quiserem, fiquem livres. Porque, irmãos, uma coisa Deus não pode mexer no meu coração e no teu, é no nosso livre-arbítrio. O que custou mais caro para Deus foi dar o livre-arbítrio para o homem. Amém? Se você quiser seguir a Deus, você segue. Se você não quiser seguir a Deus, você não segue. Se você quiser pecar, você peca. Se você não quiser pecar, você não peca. Tudo depende das nossas decisões. Eu decido perdoar, ou decido ficar com raiva. Eu decido amar, eu decido ajudar, eu decido, sabe, seguir em frente, amém? Pedro foi chamado de Satanás por Jesus, mas mesmo assim ele continuou, pastor. Ele não recuou na sua fidelidade, amém? Por quê? Porque Pedro queria tirar Jesus do propósito. Nunca deu para entender, irmãos. Jesus chamou Judas de amigo, que traiu ele, e chamou Pedro de Satanás. Sabe por quê? Porque Pedro estava querendo tirar Jesus do propósito. Ele falava: você não precisa morrer na cruz não, tenha piedade de ti. E ele falou: sai daqui, Satanás. Agora Judas, irmãos, com aquele beijo, traindo, estava colocando Jesus no propósito, porque ele tinha que morrer por mim e por você. Ele resolveu morrer por mim e por você. Por isso que ele vem e chama Judas de amigo. Amigo é aquele que coloca você no propósito, amém, irmãos? A gente reclama dos Judas, mas os Judas estão te ajudando a permanecer no propósito, amém, irmãos? Estamos juntos ou não? Aleluia. Toda vez que você começar a sentir pena de você, você tem que rejeitar isso. Foi o que Pedro estava tentando com Jesus. Jesus, tenha pena do Senhor mesmo. E por isso que ele fala assim, quando ele foi tentado a sentir pena dele mesmo, ele falou: olha, sai daqui, Satanás, sai daqui, porque você não está falando coisas de Deus, você está falando coisas de homens. Só que naquele momento, irmãos, quando Pedro fala assim: Senhor, nós não vamos embora não, nós vamos ficar. Ali Pedro foi promovido. Entenda, existe uma promoção. Toda promoção em Deus será precedida por uma pressão. Tem situações que acontecem comigo e contigo, irmãos, que ou nós vamos ser aprovados, ou nós vamos ser reprovados. Sabe, nessas chamadas de Deus, aproveita para crescer, amém? Aproveita para avançar, amém, irmãos? Aproveita para ir, sabe? Se um dia o teu pastor falar assim: pode ir, fica à vontade, faz o que você quiser. Você fala: não, pastor, eu vou continuar te honrando, eu vou continuar contigo, sabe? Se um dia o pastor falhar contigo: eu vou embora dessa igreja, ninguém me ama, o pastor não me ligou no meu aniversário. Irmãos, pode ser que Deus permitiu que ele não te ligasse de propósito, fez ele esquecer do teu aniversário, só para ver como que ia ser a tua reação. E mediante a tua reação, vai determinar o nível da tua maturidade. Quantos entendem o que eu estou falando? Você entende, pastor? Às vezes a gente erra, sabe, passa, não cumprimenta alguém, a pessoa fica chateada, fica ofendida. Sabe, irmão, às vezes foi de propósito mesmo, Deus permitiu aquilo, não foi por maldade. Foi só para ver o que estava no nosso coração. Amém? Aí quando Deus fala: não, esse aí eu posso confiar, eu posso dar mais para ele, porque ele já foi aprovado. Amém, irmãos? Então entenda, toda prova que eu reprovo, eu tenho que fazer de novo. Amém? Então assim, Deus não quer acabar com você, Deus não quer destruir você, Deus quer que você cresça, amadureça, e que você possa, sabe, irmãos, romper e continuar sendo uma bênção no Reino Unido. Amém, gente? Bênção não é o que eu ganho, bênção é o que eu me torno. Então, sê tu uma bênção. Você decide ser uma bênção, você decide ser uma bênção no teu trabalho, você decide ser uma bênção na tua casa. Então, bênção é o que eu me torno. Amém?
novamente, Noemi manda elas embora. Irmãos, teve mais uma prova, teve mais um aperto. Quando você acha que já teve um, teve mais um aperto. Noemi manda elas embora. Elas começam a chorar, só que agora Orfa ficou para trás. Orfa falou: então tá, Noemi, eu vou seguir a vida. E a Bíblia fala que ela voltou para os seus deuses. Noemi falou não. Ruth falou: não, eu vou ficar contigo. Você está entendendo, irmãos, que às vezes não é uma vez, mas é 2 vezes. Então ela volta, a Orfa volta, e ali há um corte. Amém, irmãos? Porque entenda uma coisa comigo: quando a vontade passa, o que sobra é a fidelidade. O pastor falou um pouco sobre isso aqui. Quando a vontade passa, sabe, a vontade de continuar amando o marido, a vontade de permanecer fiel, o que vai sobrar agora é a fidelidade. Sabe, o que mantém a gente numa aliança é a nossa lealdade, é a nossa fidelidade. Talvez a vontade, talvez você mudou para o Reino Unido, talvez a tua vontade já passou. Sabe aquela alegria, eu vou viajar para a Europa, talvez já passou. Mas se você tem uma palavra de Deus para morar aqui, então carrega nessa palavra e permaneça fiel e leal a esta palavra. Quando passa a vontade, é como assim, é como você sai do campo da alma, então agora você anda no campo do Espírito, e agora no Espírito, o Espírito vive de fé, amém, irmãos? Acreditando numa coisa que a gente não vê, mas a gente acredita, amém, gente? Então a alma, as emoções já ficaram para trás, aleluia. No primeiro ano, quando eu cheguei aqui, foi só alegria, cheguei na Europa. O segundo ano, o segundo ano foi difícil, irmão. Meu Deus, parecia que nada fluía. Parece que, sabe, eu estava ruim internamente. Sabe, não tinha dinheiro que supria os gastos. Não tinha, sabe, não tinha agenda, não tinha nada, não acontecia nada. Não, sabe, parecia que eu estava fora, todo mundo explodindo no Brasil. Eu dizia: meu Deus, eu larguei tudo lá. Eu estava com uma igreja bombando, meu Deus, eu obedeci tua palavra. Entende, irmãos, quando a vontade passa, o que sobra é a fidelidade. Mas eu falava: não, eu vim para essa terra, eu tenho uma palavra, eu vou agarrar nessa promessa, e eu tenho certeza que a palavra vai me sustentar. E a palavra é uma pessoa chamada Jesus. Amém, gente? Talvez você casou, está casado, se arrependeu, fala: meu Deus, eu casei com essa mulher, misericórdia. A vontade passou, não é? Às vezes você casou aí, né? A irmã casou, já passou a vontade de continuar ali, oh meu Deus, elogiando esse marido. Entenda, você fez uma aliança com ele, agora é a tua fidelidade com Deus. Sabe, passou, a alma já se aquietou, a alma já gritou, agora é no Espírito, sabe, irmãos? Agora é a tua fidelidade, e se você permanecer fiel lá na frente, sabe, irmãos, Deus vai te recompensar. Lá na frente Deus vai, sabe, vai ter um momento na tua vida que Deus vai ver a tua fidelidade, a tua lealdade, sabe? Continue fazendo a tua parte da aliança, aleluia. Deixa que Deus faz a dele, amém, gente? Continua fazendo, sabe? Eu lembro que quando eu era mais novo, eu decidi, desde quando eu me converti, quando eu era jovem, adolescente, e desde jovem adolescente que eu sou dizimista, irmãos, e eu entendi que o dízimo ele não me enriquecia, mas ele me protegia. Quantas vezes, mesmo sendo dizimista fiel, irmãos, eu passava dificuldades financeiras, nunca deixou de entrar, não entrava às vezes o que eu queria, sabe? Aí tinha hora que eu falava assim: será mesmo que eu mantenho esse voto que eu fiz com Deus? Será mesmo que esse voto, sabe, irmãos, porque a nossa alma fica gritando, sabe? O que nós estamos querendo dizer aqui, irmãos, é que eu não tenho que me apegar à realidade do momento, eu tenho que me apegar à verdade de Deus. A realidade é que às vezes nós não temos aquilo que queríamos, mas entenda uma coisa: qual que é a verdade de Deus? Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Aleluia. Se agarre na verdade. Se agarre na verdade, não na realidade. A realidade da Europa, a realidade desses últimos dias, a realidade do Reino Unido está ruim. Não se agarre na realidade, se agarre com a verdade. Amém, irmãos? Uhul. E eu falava: eu tenho uma palavra, Deus vai nos usar nessa terra. Amém, gente? E eu perseverei na palavra. Hoje nós estamos no 4º ano. Aleluia.
Toda decisão na nossa vida passa pelas 3 escolhas, 3 dias, fala comigo, 3. Jesus decidiu morrer na sexta. No sábado, ele passou aonde? Ele teve que passar pelo inferno, irmãos, para arrancar a autoridade que Adão tinha entregado para Satanás. Ele tomou das mãos de Satanás a autoridade, mas no 3º dia ele ressuscitou, aleluia. Então entenda, num primeiro momento, talvez esse pode ser 1 ano, 10 anos, eu não sei, é um período. No primeiro momento você decide morrer para a tua vontade. No 2º ano você passa lutas porque você está ganhando autoridade. E no 3º rompe, irmãos, e aconteceu. No 3º ano do nosso ministério aqui, rompeu de uma forma sobrenatural, como se Deus tivesse tirado o lacre. Quantos entendem? E nós estamos aqui, sabe, numa missão, ajudando e pregando o evangelho, ajudando pessoas, ajudando pastores, igrejas, sabe, trabalhando para a gente parar de ficar brigando. Eu trabalho para os pastores parar de brigar. Amém, gente? As ovelhas não brigam, quem briga são os pastores. Sabe, então a gente trabalha para a unidade, amém, irmãos? Deus, quando olha para uma cidade, a menor visão de Deus é uma cidade, não é uma igreja. Aqui é uma denominação, mas entenda, tem igreja reunida hoje aqui, tem igreja de Jesus reunida no outro bairro, tem igreja de Jesus reunida ali. Nós somos uma só igreja, amém, irmãos? Por isso que a gente tem que parar. Você tem uma aliança, sim, com esse ministério local, mas entenda que essa aqui não é só essa aqui que é a igreja de Jesus. Existe uma igreja de Jesus que não se perdeu, amém, irmãos? Existe uma igreja gloriosa que reflete a glória de Cristo. Eu quero fazer parte desta igreja, que como a esposa é a glória do marido, assim a igreja é a glória de Cristo, aleluia, amém? Então não fale mal da mulher de Deus, não fale mal da mulher de Jesus, amém? Não fale mal da igreja. Se você falar mal da minha mulher, você vai se ver comigo, amém? Então não fale mal, porque a igreja aí faz isso, o povo da igreja, irmão, não fale mal da igreja. A igreja, ela tem um Senhor que se chama Jesus Cristo, amém? Pode ter umas pessoas aí que dão um mau testemunho, mas existe uma igreja santa, gloriosa, que está se lavando e se purificando, amém, irmãos? Esperando a volta de Jesus. Aleluia. Estamos juntos ou não? Então aqui, irmãos, houve um corte. Orfa foi embora, voltou para os seus deuses. E então sobrou Ruth. Falou: Noemi, onde você for, eu vou contigo. Sabe, irmãos, para esse novo ciclo era necessário uma nova medida de fé. A fé é um produto do Espírito. Por que Deus deu a fé para a gente, irmãos? Para que a gente não dependa mais dos nossos sentimentos e emoções. O dia que eu estou triste, eu não busco a Deus. O dia que eu estou feliz, eu busco a Deus. O dia que eu tenho dinheiro, eu não busco a Deus. O dia que eu não tenho dinheiro, eu busco a Deus. Irmãos, nós precisamos caminhar um nível a mais com Deus. Nós precisamos amadurecer. Amém, gente? Cutuca teu irmão, fala assim, Deus está nos chamando para um tempo de amadurecimento. Aleluia. Ruth falou assim para Noemi: onde você for, eu vou também. É como se a gente estivesse falando assim: Senhor, aonde o Senhor for, eu também vou. Eu não vou te largar, Jesus. Eu não vou te largar, Espírito Santo. Eu vou manter uma chama acesa contigo. Eu não vou te deixar. Sabe, irmãos, eu estou falando de uma igreja apaixonada por Deus. Sabe, uma igreja que ama ser guiada pelo Senhor, que não quer fazer a sua própria vontade, mas, sabe, tem um compromisso de aliança com Deus. Aleluia. Eu não vou te largar. E entenda uma coisa: porção dobrada tem quem não abre mão. Entenda, irmãos, foi assim com Elias e Eliseu. Elias falou assim para Eliseu: olha, você quer porção dobrada? Então você vai ter que ficar comigo, você vai ter que me ver subir. Sabe o que significa? Ou seja, você vai ter que andar junto comigo, você vai ter que estar junto comigo. Você está entendendo, irmão? Porção dobrada tem aquele que não larga, sabe? Então seja aquele que diz assim: pastor, eu não vou te largar, nós vamos caminhar junto, amém? Eu vou te encher as paciências, mas eu não vou embora desse lugar, porque eu tenho uma aliança contigo. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Pastor, conta comigo. Irmãos, quando você vier para o seu pastor, não traga problema, traga solução. Eu fui pastor de igreja, irmão. Os irmãos vinham: pastor, tem que fazer isso. Pastor, tem que fazer aquilo. Eu falo: então tá, faz você. Não, pastor, eu não. Não é assim? A gente tem um monte de ideia. Pastor, faz isso, pastor tem que melhorar isso, pastor tem que melhorar ali. Eu digo: então tá, então vai, faz você, organiza. Aí a pessoa recuava. Então quando você for trazer um BO, um problema, já traz a solução. Pastor, nós estamos com um problema aqui, mas o que você acha da gente fazer tal coisa assim?
Sabe, seja participativo, sabe, irmãos, a gente está precisando de gente assim, sabe, o reino de Deus está precisando de homens e mulheres assim, animados, amém, irmãos, que não desanima com os problemas, sabe, está tendo uma fofoquinha aqui e ali, sabe, irmão, pula fora da fofoca, pula fora da confusão, fala, ó, vocês querem ficar aí, nesse nível aí, fofocando, eu não vou me misturar com essa gentalha, sabe, irmãos, e vocês vão para o outro lado, sabe, ele disse, ó, quem quiser vir comigo, vem, mas eu não vou ficar aí. Deus está chamando a gente para subir, irmãos, amém, subir aonde Deus está. A gente fala, Deus desce, Deus desce, Deus, e Deus está falando, sobe você para onde eu estou não tem confusão, aonde eu estou não tem fofoca, aonde eu estou não tem intriga, aonde eu estou, sabe, é isso que eu quero, Deus, deixa eu pensar como o Senhor pensa, deixa eu amar como o Senhor ama, deixa eu perdoar como o Senhor perdoa, amém, gente, levanta a sua mão assim e fala, Senhor, me leva para onde o Senhor está, Deus. Me ajuda a amar como o Senhor ama. Me ajuda a acreditar, a investir naquela pessoa que não merece. Senhor, assim como a gente não merecia, e o Senhor gastou tempo com a gente, paciência com a gente. Senhor, me ajuda a amar aquele irmão que fala mal de mim. Me ajuda a amar aquela irmã que não gosta de mim, que eu não gosto dela, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me puxa para mais perto de Ti. Amém, gente? Eu já estou indo para o final, irmãos. Órfã significa amargura. Órfã significa amargura. Irmãos, o que Deus está falando para nós é que para onde Deus quer levar você, não dá mais para subir com amargura. Você está entendendo, irmão? Vamos deixar a amargura para trás. Entenda, não tem como a gente avançar, irmãos, com amargura, com ressentimento. Não tem como a gente avançar com justiça própria, buscando os nossos próprios direitos. Entenda, irmãos, o altar do Senhor é um lugar de entrega. O lugar do Senhor é um lugar de entrega. Amém, irmãos? Os primeiros maridos, entenda, de Ruth e de Orfa. Nunca acredite no pastor quando ele está falando que está acabando, amém? Estou brincando. Os primeiros maridos de Ruth e de Orfa, irmãos, que morreram, Malcom e Quilion, sabe como que chamavam? Fraco e doentio? Fraqueza e tristeza. Sabe o que significa, irmãos, o que nós estamos falando aqui desses primeiros maridos, profeticamente, esses primeiros maridos, nós estamos falando de uma fraqueza adâmica. Nós estamos falando de uma fraqueza adâmica. Era fraco e doentio, fraco e triste. O nome de Noemi é agradável e encantadora, assim como o Espírito Santo. Agradável e encantadora. Órfã significa também corça nova, ágil, veloz, assim como é a nossa alma, as nossas emoções. Qualquer coisa a gente fica chateado, qualquer coisa a gente fica triste, qualquer coisa a gente se ofende, é aquela alma agitada. Ruth significa amizade. Ruth está falando de uma igreja, pastor. O que mais prevalece numa igreja? A amizade. Qual foi o nível maior, irmãos? Qual foi o nível maior do relacionamento de Deus com os discípulos? Chama amizade. Ele falou, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado e fala assim, você é meu amigo? Fala assim, eu quero ser teu amigo. Eu quero ser mais ser teu amigo. Amizade. Falamos muito aqui hoje, a necessidade dos casais serem amigos uns dos outros. Vamos para frente? Estou quase acabando. Amém, gente? Ruth capítulo 2, está com a Bíblia aí? Vamos rapidinho. Ruth 2, olha o que diz. Olha aqui a Noemi, tinha um parente, irmão. O remidor. A Ruth tinha um parente, olha aqui, Ruth 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, assim como o nosso Deus, irmãos, é muito rico. Da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai minha filha. Apanhava ela, irmãos, espigas assim, ó, nos cantinhos, sabe, onde os pobres tinham um lugar na colheita, nos cantos, nos eirados, que era lugar que eles não colhiam para deixar para os pobres. Ela chegou ali na humildade, uma igreja humilde, sabe, que dizendo, olha, o que eu consegui colher ali está ótimo, e ela foi colhendo pelas beiradas. Versículo 3, ela se foi, chegou ao campo, e apanhava após os segadores, por casualidade. Irmãos, é Deus aqui conduzindo a igreja até Cristo. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque.
Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Nós estamos falando de um Senhor que abençoa os seus servos. Nós estamos falando de um Senhor, assim como o nosso Deus, que abençoa os seus obreiros. Versículo 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? A graça, a simplicidade da igreja, a simplicidade, sabe, de Ruth, chamou a atenção do remidor Boaz. E ele falou: quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita. Olha, aquela que veio de um passado meio esquisito, aquela que veio de uma terra de muita prostituição, aquela que veio de uma terra lá, porque os moabitas, irmãos, é aquele povo que foi gerado das filhas de Ló, sabe, Ló, e as filhas embebedaram o pai, e a filha dormiu com o pai, uma coisa terrível, e nasceu uma geração amaldiçoada, eram os moabitas, sabe, assim como nós, irmãos, viemos de um, sabe, assim como nós viemos de um passado que nos condena, sabe, de um passado, sabe, tenebroso, assim como, sabe, a igreja, sabe, foi resgatada. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando de uma história de amor, irmãos. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe, sabe, aquela lá das terras do sem vergonha. Disseram-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Está dizendo: olha, igreja minha, você não precisa ficar aí para lá e para cá, fica aqui junto com os servos, fica aqui junto com os meus servos, não precisa ficar ali, aqui tem vida para você, aqui tem alimento para você, aqui eu cuido de você, sabe, irmãos, é Deus falando assim, sabe, olha, vem, congrega, não tenha medo de estar junto. Como você entende o que eu estou falando, irmãos? Se congregue com a gente, se junte às nossas servas, você não precisa ficar procurando lugares para ir, sabe, versículo 9: estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, não dei ordens aos servos que não te toquem, ou seja, eu te protejo, fica aqui que eu te protejo, é Jesus falando. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Irmão, entende uma coisa, irmão, chega um momento da tua fidelidade, que você começa a tocar os céus, e o céu começa a reconhecer a sua humildade, o céu começa a reconhecer a sua fidelidade, sabe, irmãos, por isso que eu estou dizendo, continua fiel, continua leal, continua cumprindo os votos que você fez com Deus, porque vai chegar um momento, irmãos, que você vai chamar a atenção do céu, aleluia. E então agora começa a promoção de Ruth, a promoção da igreja, irmãos. Versículo 10, então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra. Sabe, uma igreja que tem bom testemunho, sabe, irmãos, uma igreja que está sendo observada, sabe, aquela ajuda que você fez para os teus parentes, sabe, a tua preocupação, a tua oração com a tua casa, tudo isso está sendo registrado nos céus, aleluia. Ele diz assim: respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito. Uma igreja apaixonada, irmãos. Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te aqui, come do pão. Olha o pão aqui, pastor. Escuta isso. Pega o pão, está falando, olha Jesus falando assim: olha, pega o pão e molha no vinho, pão e o cálice.
a aliança. E ele está dizendo: molha o pão no vinho, o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores. Ou seja, irmãos, uma estrangeira, uma mulher considerada pecadora, uma mulher que era proibida de entrar na congregação, porque os moabitas eram proibidos de congregar junto com o povo, era um povo mal falado, mal visto. Agora essa estrangeira estava sentando junto com os segadores de Boaz, comendo na mesma mesa. E ela comeu, se fartou e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordens aos seus servos, dizendo: atrente as gavelas, deixai-a colher e não a censureis. Tirai também os molhos, algumas espigas, deixai-as, para que as apanhe e não as repreendais. É nesse momento, irmãos, que muitas vezes começam as críticas, dizendo: chegou ontem, veio de uma terra aí, tem fama de sem vergonha, mas agora já está aí, colhendo como filho. É aí que começam as críticas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: não desanime quando começarem a te criticar, não desanimem quando começarem a ficar apontando o teu passado. Porque no passado você fez isso, no passado essa mulher fez aquilo. Irmãos, entenda que Deus está introduzindo a sua igreja, sabe, irmãos, num lugar de intimidade, num lugar de relacionamento mais profundo. Aleluia. A questão é não retroceder, porque eles não entendem o favor do Senhor. Agora Ruth, a estrangeira, tinha benefícios que só os filhos poderiam usufruir. Só Deus, irmãos, para fazer de uma estrangeira uma filha. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante? Que ela recebe muito de Boaz. E sabe o que ela faz? Ela volta cheio de espigas, irmãos. E ela volta, sabe para quem? Para Noemi, sua sogra. E diz a palavra aqui, eu vou acelerar, no versículo 18, que depois que ela comeu, se fartou, ela tinha muita comida, ela tinha muitos grãos, e ela voltou, irmão, e depositou tudo ali com a sua sogra. Ou seja, ela voltou para honrar o Senhor. Que nós sejamos uma igreja que sai, e nós vamos ser abençoados, irmãos. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer encher os teus cestos de pão, de semente. Se você quer pão para comer, Deus te dá pão para comer. Se você quer semente para semear, Deus vai te dar semente para semear. E ela volta aquele monte de semente, irmãos, e ela volta e ela vem honrar a sua sogra, ou seja, a figura do Espírito Santo. Ou seja, uma igreja grata, que é abençoada, mas que voltou para dar glória, para agradecer e para honrar. Diga comigo: honrar. Uma igreja que honra. Aleluia. Amém. Quando você enriquecer, irmão, não se esqueça de Deus. Não se esqueça daqueles que te ajudaram. Não se esqueça daqueles que, sabe, irmãos, não deixe o orgulho pegar o teu coração, porque Deus abate o orgulhoso. Mantenha-se humilde. O coração de Ruth era um coração humilde, um coração de serva. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Aqui nós vemos a honra, repartindo os frutos da colheita. 1 Samuel 2,30 diz isso: porque os que me honram, honrarei. Deus está dizendo: olha, quem me honrar, eu vou honrar. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Continue honrando. Mesmo que a vontade passe, continue honrando teu marido, continue honrando teus pais, continue honrando tua esposa, os teus filhos, os teus funcionários, o teu patrão. Continua honrando os teus pastores, continua honrando. Quantos estão comigo, gente? Para acabar, Ruth capítulo 3, vem cá, pastor, vem que assim eu já vou acabando. Ruth 3, disse assim Noemi, olha que lindo: minha filha, não eu de buscar-te um lar para que sejas feliz. Olha aqui o Senhor falando assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você seja feliz. Ele está falando: olha, o Boaz, ele vai estar ali, então faz o seguinte, toma um banho, unge-se, põe o seu melhor vestido, Ruth, desce a eira, e quando ele estiver dormindo, vai lá e deita aos seus pés. E ela vai, e ela deita aos pés de Boaz. Sabe, irmãos, entenda uma coisa: Deus não deu uma fé para a gente só para conquistar, mas Deus deu uma fé para a gente conhecer o nosso remidor, conhecer o nosso Senhor. À meia-noite, Boaz acorda e vê Ruth, se assusta, assim como na parábola, pastor, das 10 virgens. A parábola das 10 virgens fala que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Mateus 25 fala isso. Sabe, irmãos, à meia-noite Boaz acorda,
O remidor, então, ele estende o seu manto sobre Ruth. E sabe o que ele faz? Ele compra todo o campo ali que pertencia ao primeiro marido. Entenda o que Jesus Cristo está fazendo, irmãos. Sabe, entenda, Jesus ele veio para comprar tudo aquilo que pertencia, tudo que pertencia a Adão, todo o legado, sabe, de pecado de Adão na tua vida. Jesus Cristo veio, irmãos, para comprar tudo isso e para remir tudo isso, dizendo: olha, você pode ter vindo de Moabe, você pode ser uma moabita, você pode vir de uma terra, as maldições geracionais, as maldições de prostituição podem ter seguido você até aqui, mas a partir de agora eu quebro esse manto de legalidade, e agora eu te purifico, eu te limpo, e agora eu te compro. E nós somos comprados. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Ah, meu Deus, gente, é esse Jesus que ama a sua igreja. Como não amar um Deus assim? Como não amar um Deus que torna um estrangeiro um filho? E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Desta aliança de Boaz com Ruth, sabe quem que nasceu? Nasceu Obed, pai de Jessé, pai de Davi, da linhagem que veio o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Uma moabita estrangeira entrou na linhagem do nosso próprio Senhor. Como vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o Deus que muda a nossa história. Esse é um Deus que nos resgatou, irmãos, da morte e nos trouxe para o seu reino, um reino de luz, um reino de vida. Amém, irmãos? Fica de pé comigo em nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa comigo, pastores. A gente pode ter começado errado, irmãos. Você pode ter começado a tua vida errado, mas importa que a gente termine bem. Você pode ter chegado aqui no Reino Unido todo errado. Importa é terminar bem. Você pode ter começado a tua família tudo errado, a criação dos teus filhos tudo errado. Importa, irmãos, que a gente termine bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não está procurando os perfeitos, Deus está procurando os sinceros. Os sinceros. Eu queria orar hoje com os sinceros aqui. Eu queria orar, pastor, com os sinceros, não com os perfeitos. Se você quiser sair, posso orar por eles, pastor? Pode chamar aqui. Sai do seu lugar, eu queria orar com você. Você que fala assim: pastor, eu estou entendendo essa palavra, eu quero avançar, eu quero dar um passo de fé contigo nessa caminhada. Eu não quero ser só um acompanhante do ministério, mas eu quero entrar de fato nessa aliança com Deus. Isso, pode vir mais pertinho, não tenha medo. Eu quero orar contigo. Eu não vim para estender o dedo, eu vim para estender a mão para ti hoje, para te ajudar, a dizer: olha, nós estamos juntos nessa caminhada. Deus, o primeiro, eu nasci pra te adorar. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Nós nascemos para te adorar, Senhor. Sim, Deus. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Eu nasci para te adorar. Espírito Santo de Deus, amigo precioso, vem fortalecer, Deus, a vida dos teus filhos nessa caminhada. Senhor, hoje os teus filhos estão aqui dando um passo de fé.
Hoje os teus filhos estão aqui, Senhor, para dizer que eles não vão caminhar somente nas emoções, mas que estão querendo entrar, Senhor, nesse lugar mais profundo contigo, mais profundo de entrega, Senhor. Ajuda-os, Pai. Arranca o medo. Pega teus filhos, Senhor Deus, pela mão. Pega teus filhos e filhas pela mão aqui, Senhor. Vem aquietando a alma agitada. Vem aquietando a alma agitada, Senhor. Vem, vem, Senhor, vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem fortalecendo, Deus, a vida dos teus filhos. Vem arrancando os medos, Pai. Vem, remidor. Vem, remidor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Toca-nos. Toca-nos. Enche-nos. Mais do Senhor, Deus. Teu amor nunca falha. Mais do Senhor, Deus. Sempre me abraça. Vem, Espírito de vida, Espírito Santo de Deus. Teu amor nunca Remidor, nós nos entregamos a Ti. sempre me abraça. Nós nos entregamos a Ti nesta noite. Nós reafirmamos a nossa aliança contigo. Eu sei que talvez você, assim como órfã, já pensou e talvez tenha até voltado para os antigos deuses, para as antigas paixões. Talvez você achou que foi demais. Mas entenda, o Senhor não quer perder você. Ele só quer te ter de todo o seu coração. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós manteremos fiéis ao Senhor. Com saúde ou sem saúde, nós vamos nos manter fiéis ao Senhor. Acontecendo aquilo que eu quero ou não acontecendo aquilo que eu quero, nós vamos continuar fiéis ao Senhor. Então, Senhor, perdoa a nossa inconstância. Perdoa a nossa inconstância. Perdão, Pai, se às vezes somos crentes no final de semana, mas na segunda a gente não consegue ser tão leal assim. Nós estamos aqui confessando o nosso pecado. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Pai. Aquieta o nosso coração, Pai. Coloca-nos no Teu colo para que possamos ouvir o Teu coração e que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração, na mesma frequência. Em nome de Jesus, Pai. Nos faz amar como o Senhor ama. Nos faz acreditar como o Senhor acredita. Senhor, obrigado porque o Senhor tem uma aliança com a gente. Obrigado porque nós temos uma aliança contigo. Nos ajuda, Deus, a avançarmos nesta aliança, Pai, em nome de Jesus Cristo. E hoje, como é bom estarmos à mesa do Senhor. Aqui tem pão e tem o cálice, elementos da reconciliação. Hoje é uma noite de reconciliação aqui, pastor. Uma noite de reconciliação. Sabe, talvez eu estou falando aqui, mas talvez você chegou com o teu coração ferido, sabe, com Deus. Sabe, bravo com Deus, triste com Deus, porque foi demais. Talvez você se sinta reprovado, que foi reprovado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus chegou para Caim e falou assim: não é certo que se procederes bem, você não vai ser aceito. Caim, ele ficou com raiva do seu irmão Abel, porque Abel foi aceito lá com a sua oferta, mas Caim não foi aceito com a oferta. Ele ficou muito triste, sentiu reprovado. Aí Deus chega para ele e fala assim: Caim, se você proceder bem daqui para frente, sabe, Deus estava dando a chance dele fazer de novo, irmãos. Hoje Deus está dando a chance para nós de fazer novamente, pastor. Podemos ter errado no passado, mas a partir de hoje, Deus está dando a oportunidade da gente começar de novo. Podemos ter errado, podemos ter abandonado nossos filhos, ou talvez o Senhor está dizendo: olha, vamos voltar a cuidar dos nossos filhos. Talvez você abandonou tua esposa, abandonou teu marido. Talvez hoje Deus está falando: volta lá para consertar isso. Volta lá para consertar isso. Se você proceder bem, você será aceito.